Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Adriana Rodrigues, especialista em sobrancelhas e faço parte do núcleo de professores da Eclépsia. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o seu like e ativar o sininho para receber em primeira mão novos vídeos e notificações, tá? Do nosso canal. Bem, eu quero começar hoje falando sobre o lançamento, que são as colorações da Eclépsia sem amônia. Eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos, tá? E o diferencial de utilizar a coloração. Bem, eu quero começar mostrando para vocês a coloração em fios brancos, tá? Eu não sei qual que é o perfil de cliente de vocês, mas o meu, eles são de clientes na faixa etária ali, né, a sua grande maioria entre 50 e 85 anos. Eu sempre tive esse perfil de clientes com mais idade, tá? Eu tenho afinidade com esse perfil de cliente. Então, note que a minha cliente aqui tem os fios do cabelo bem branquinhos, tá? E nós colorimos os fios da sobrancelha dela. Então, ele houve a cobertura 100% dos fios. Eu escolhi um tom que ficasse aproximado aos fios naturais das sobrancelhas dela, porque qual que é o incômodo das pessoas que têm os fiozinhos brancos? Na hora de uma foto, na hora de um vídeo, quando as sobrancelhas estão brancas, elas somem. E se você tá com a sobrancelha meio mesclada, fica parecendo que você tem falhas, e isso tá criando bastante incômodo nesse perfil de clientes. Então eles estão vindo cada vez mais procurando especificamente pela coloração, tá? No caso dela, eu usei a coloração durante 15 minutos e escolhi a marrom média, que harmonizava mais com os fios naturais. Bem, qual que é o diferencial da nossa coloração? Ela é sem amônia, tá? Mas não é só porque é sem amônia que ela não vai ter esse efeito de colorir por debaixo da escama, tá? São utilizados outros ativos que vão fazer com que a escama abra de forma mais controlada, tá? De forma mais suave, para que o pigmento entre e faça a coloração por baixo da escama, e por isso que precisa do agente oxidativo para revelar a cor, tá? Houveram alguns profissionais e clientes que perguntaram: por conta de ser formato gel, ela já vem pronta? Não, gente, obrigatoriamente precisa, tá, do oxidante. O formato gel, tá? O formato gel, ele é um formato que tem maior espalhabilidade, melhor na hora de misturar, facilidade de aplicação, tá? Então, qual que é a textura dela? Ó, ela vai vir nesse formato aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Ela vem assim, mais clarinha, tá? Então, você coloca menos de um grãozinho ali de feijão, de coloração no DAP. Eu gosto bastante, tá? Em DAP de vidro, tá? Por quê? Por conta da higienização, é muito mais fácil, não fica resíduos, tá? Só tem benefícios você utilizar instrumentos de vidro. E nós mudamos a tampinha aqui da coloração. Por quê? Porque assim fica mais fácil de vocês acrescentarem o diluente, ó. Tá vendo? Bem pouquinho, tá? Faço a mistura, ó. Já misturou. Tá vendo? Ó. Essa daqui é a textura, fácil de aplicar, excelente espalhabilidade. Como ela tem essa facilidade da espalhabilidade, então vai ficar muito mais fácil de aplicar. Você vai precisar bem menos produto, tá? Normalmente a gente vê aí o pessoal fazendo a coloração e apertando o frasco, saindo ali um monte de coloração. Não, é um grãozinho de feijão, é o suficiente, tá? E eu já vou falar um pouquinho mais sobre as proporções. Então, os tons
das novas colorações, eles foram pensados nessa questão de dar mais naturalidade aos fios, tá? E, como eu falei, tem cobertura 100% do branco. O modo de misturar, tá? Se a pessoa não tiver fios brancos, então sem os fios brancos, você vai escolher ali uma medida de coloração, tá? Então, uma medida da coloração, que é mais ou menos um grãozinho de feijão. E vai colocar uma medida e meia do oxidante, tá? Desse daqui. Por quê? Porque você pode fazer uma diluição não tão forte, tá? Porque não tem os fios brancos, não precisa de tanta coloração. E com os fios brancos você já vai fazer a proporção 1 para 1, tá? A medida. Depois eu faço um vídeo mostrando mais sobre medidas aí para vocês fazerem misturinhas, tá? Sobre as colorações. Bem, tempo de ação de 15 a 25 minutos, tá? Dependendo do fio, 15 minutos, mesmo tendo fios brancos, já é o suficiente para colorir. Então, o que normalmente eu faço? Eu aplico e vou dando uma olhadinha, tá? Eu normalmente deixo lá aproximadamente os 15 minutos e dou uma olhadinha. Ah, tem um fiozinho mais resistente? Não tem? Coloriu bem? A questão do sombreado na pele. Ah, eu quero um sombreado um pouquinho mais forte, um sombreado um pouquinho mais suave. Por isso que eu coloquei aqui essa diferença de 15 a 25 minutos, tá? Para os cílios, eu estou amando por conta da facilidade e espalhabilidade dessa coloração, tá? Então, eu deixo lá de 5 a 8 minutos, eu faço sim. Coloração. Só a coloração quando os fios são bem clarinhos ou quando a gente quer evidenciar mais os fios, ou depois do lash. Então, eu vou mostrar aqui alguns trabalhos realizados, tá? Então, aqui eu utilizei a coloração marrom clara. Ela é perfeita para vocês utilizarem depois do brown, tá? Depois do brown lamination. Aqui, a gente só soltou os fiozinhos brown lamination, ó, e fizemos a coloração. Então, note que ficou um sombreado bonito, harmonizou com os fios naturais da sobrancelha dela, tá? Que dá pra vocês fazerem esse comparativo com aqui os fios mais embaixo. Deu corpo, deu brilho, tá? Então, é perfeita para depois do brown, para você dar aquele upgrade, sabe? Dar aquele up nos seus atendimentos. Ah, você faz só rena ou só faz o design personalizado, mas não faz uma coloração. Na hora que você colocar a coloração ali na jogada, você vai ver que você vai aumentar o ticket, tá? Médio das suas clientes e elas vão amar, tá? Porque evidencia mais o formato, dá mais brilho e sem contar que tem essa pegada do natural, tá? Hoje eu não sei se vocês já notaram que todos os procedimentos, seja micro, brown, o design, eles estão com essa pegada mais natural. Então tem lá o Naturale Brown, o Natural Brown, que é diferente, né, as definições. Independente da língua que você achou, né, denominando alguma técnica, todas elas estão puxando para esse natural e as colorações ficam perfeitas, dão essa naturalidade para a sobrancelha, tá? E esse sombreado é um sombreado suave, um sombreado chique, tá? Dessa daqui nós utilizamos a marrom média, tá? Que harmonizava mais com os fios naturais. Também deixamos ali agir por volta de uns 15 minutos. Deu corpo, deu brilho. Olha como é que na foto reflete brilho nos fios, tá? Que é bastante importante porque dá esse ar de saudável. Eu não sei se vocês acompanham essa questão da reconstrução das sobrancelhas que hoje está super em alta. As colorações estão sendo grandes aliadas na reconstrução. Por quê? Conforme os fiozinhos vão nascendo, eles normalmente nascem um pouquinho mais fininhos, um pouquinho mais clarinhos, para depois ir ganhando força. E na hora que você colore esses fiozinhos, você vai estar dando mais corpo para a sobrancelha da sua cliente, tá? E por conta dele ser formato gel e sem amônia,
você não vai estar ali prejudicando o fio em momento algum durante esse processo de reconstrução. Por isso que as colorações, elas estão super em alta e são grandes aliadas no processo de reconstrução das sobrancelhas, tá? E eu também vou deixar, aproveitando que nós estamos aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo da nossa especialização em spa de sobrancelhas, porque lá no na nossa especialização tem a especialização em reconstrução, tá? E a gente também vai entrar em breve com uma aula falando sobre a coloração. Então, nós escolhemos essa cor média porque harmonizava com o cabelo, harmonizava com os fios naturais. Lembrando que as cores agora, elas estão bem legais, tá? Mais pro natural da cor do fio. Aqui, nós utilizamos uma cor marrom escura. Olha só como é que eram os fios naturais da nossa cliente. Olha o brilho que ofereceu. Olha a textura. Definiu ainda mais o formato das sobrancelhas, tá? Então, vocês entrando com as colorações, só tem a ganhar, tanto vocês quanto a cliente de vocês. Bem, tá? Em relação ao procedimento, tempo de ação, se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo, que nós faremos novos vídeos falando sobre a coloração. Mas, lógico que o importante é onde encontro, onde eu posso comprar. Vamos deixar o link também aqui embaixo para que vocês possam fazer a aquisição das colorações. E aproveite e comece agora mesmo, antes que comece o final do ano, a oferecer as colorações, tá? Que vão trazer aí só benefícios, seja nos procedimentos de reconstrução, após o brow lamination, para poder evidenciar ainda mais a sobrancelha num design personalizado. Independente ali do serviço, você consegue agregar e trazer aí um diferencial para os seus atendimentos. Então é isso e até o próximo vídeo.